Sempre achei que Natal fosse aquele período em que o coração da gente amolece, luzes piscando pelas ruas, cheiro de comida boa vindo da cozinha, família reunida falando alto, rindo, reclamando. Mas ali, perto, mas naquele dezembro, eu descobriria que o sangue nem sempre acolhe. Às vezes, ele fere. E profundamente. Meu nome é Clara Benevides, tenho 29 anos. E durante quase toda a minha vida, o Natal foi meu feriado favorito. Cresci numa família tradicional da zona sul de São Paulo, daquelas que as pessoas descrevem como bem-sucedidas, impecáveis, muito distintas. Meu pai, Ricardo, construiu uma consultoria financeira enorme. Minha mãe, Maristela, sempre ocupou cargos em conselhos de instituições culturais e eventos beneficentes. Tudo neles era grande, elegante e rígido. Meus irmãos seguiram o roteiro que meus pais escreveram com antecedência. Eduardo, 34, virou diretor na empresa do meu pai, o exemplo perfeito. Olívia, 31, tornou-se advogada corporativa num dos maiores escritórios da cidade. O orgulho oficial. E eu? Eu era a peça que não encaixava no quebra-cabeça. Cresci ouvindo que a carreira ideal era aquela que rendesse assunto em reuniões familiares e garantisse meu nome no jornalzinho social da região. Estudei em escolas caras, passei numa excelente faculdade, comecei o curso de Direito exatamente como esperavam, mas no meu segundo ano escolhi uma eletiva de ourivesaria. E minha vida virou do avesso. Foi como se eu tivesse encontrado uma parte de mim que eu nem sabia que existia. As ferramentas, o metal, o fogo, a precisão, eu me senti viva. Em vez de seguir para a carreira jurídica, comecei a vender minhas primeiras peças na própria faculdade. O que para mim era libertador, para minha família foi visto como desastre. Meu pai passou meses sem falar comigo. Minha mãe marcou encontros com advogados e diretores de RH tentando me resgatar. Meus irmãos revezavam entre o desprezo e a condescendência. Mas continuei. Com muito esforço, aluguei um microestúdio em Pinheiros, trabalhava horas infinitas, vivia de miojo e café, reinvestia cada centavo. 6 anos depois, Clara Benevides Joias já estava em boutiques da capital, de Campinas e do Rio. Eu tinha clientes fiéis, encomendas fixas e uma reputação crescente. Mas na visão da minha família, aquilo era um passatempo caro. Todo Natal na casa dos meus pais era um espetáculo. A mansão deles, em Alto de Pinheiros, virava cenário de revista. 2 árvores gigantes simétricas, decoração feita por profissionais, mesa posta com porcelana importada, arranjos enormes que cheiravam a perfume de grife, e sempre o mesmo clima. Comparação de carreiras, viagens internacionais, promoções, quem comprou o quê, quem está em qual empresa. Meu negócio ali soava como coisa de feira artesanal. Mesmo assim, todo ano eu tentava me encaixar. Vestia algo caro, ou pelo menos que parecesse caro. Levava presentes feitos à mão, que muitas vezes mal eram abertos. Preparava respostas ensaiadas, como se minha vida precisasse caber numa forma. E naquele ano, algo parecia diferente. Minha mãe estava empolgada. De verdade. Disse que parentes de fora viriam, que minha avó, Dona Celina, viria de Lisboa, especialmente para o Natal. Pela primeira vez, senti um convite implícito. Esteja presente. E eu levei isso ao pé da letra. Passei meses criando peças exclusivas para cada membro da família Joias, personalizadas, cheias de significado. Fiz até cartões escritos à mão. Queria que, pela primeira vez, meus pais olhassem para o que eu fazia com orgulho. E não com vergonha. Cheguei na casa deles no dia 18 de dezembro, às 2:pouco da tarde, carregando minhas malas e a caixa com os presentes. A fachada estava perfeita, iluminada, impecável como sempre. Quem me abriu a porta foi Rosa, a funcionária da casa há muitos anos. E, ironicamente, a pessoa que mais demonstrava interesse sincero pelo meu trabalho. Quando entrei, ouvi o som de vozes na cozinha. Encontrei minha mãe e Olívia conversando com o chefe contratado. Nenhuma delas levantou para me abraçar. Ah, chegou! Minha mãe disse, como quem nota que a encomenda finalmente foi entregue. Seu quarto vai ser o da ala leste. O seu antigo está ocupado este ano. Eu engoli seco. Meu quarto, minha história, minha infância inteira sendo chamada de ocupado. Oi, mãe. Oi, Lívia. Respondi tentando manter o clima leve.
A casa está linda. Olivia levantou os olhos por 2 segundos. Você parece cansada? A cidade está te sugando? Tradução. Você está com cara péssima. Respirei fundo. Sorriso ensaiado. Falei dos presentes, do cuidado em preparar tudo. Depois a gente vê isso. Agora estamos ocupadas. Minha mãe respondeu, já voltando para a planilha do buffet. Subi para o quarto com aquele nó no estômago que sempre me visitava nas festas da família. Mas pensei, talvez mais tarde melhore. Quando terminei de organizar minhas coisas, decidi procurar meu pai e Eduardo. Quem sabe uma recepção mais calorosa? Ao me aproximar do escritório, ouvi vozes. Ia bater na porta, até ouvir meu nome. E como se meu corpo tivesse congelado, fiquei ali. Parada, ouvindo a conversa que mudaria tudo na minha vida. A Clara precisa entender que esse negócio de joias não é futuro. Meu pai dizia sério. Eduardo completou. Por isso chamei o Sérgio. Ele vai mostrar números reais. A intervenção tem que ser clara. Intervenção. Eu mal consegui respirar. Meu coração disparou, o ar ficou pesado. E mesmo querendo fugir, minhas pernas não se moviam. Minha mãe entrou na conversa. Vamos fazer depois do prato principal. Ela vai estar vulnerável. Com toda a família reunida, ela não vai querer passar vergonha. Eu ouvi o barulho de páginas sendo viradas. Ouvi risos abafados. Ouvi minha irmã dizendo que eu usava roupas de artesanato pobre, que meu antigo quarto seria esvaziado completamente naquela noite para a prima Vanessa poder usar. Eles iam esvaziar meu quarto, enquanto me humilhavam no jantar. A cada frase, eu perdia um pedaço de mim. Eles riram do meu trabalho. Riram do meu esforço. Riram de mim. Fiquei ali tempo demais. Até que finalmente consegui sair, andando sem sentir as pernas. Não lembro de fazer minha mala. Não lembro de atravessar o quintal pelos fundos. Só lembro da dor, funda, quente e esmagadora. A próxima memória é no carro, parada num posto na margina da estrada, mãos tremendo, tentando ligar para alguém que pudesse me ouvir. E só consegui pensar em uma pessoa. Emília, minha melhor amiga. Quando ela atendeu e ouviu minha voz quebrada, eu desabei. Eles iam me humilhar no Natal. Consegui dizer entre soluços. E a partir daquele momento, sem saber, eu começava o primeiro passo da minha libertação. A voz da Emília, do outro lado da linha, foi como uma mão segurando a minha, firme, urgente, acolhedora. Clara, onde você tá? Respira, fala comigo. Eu estava sentada dentro do carro, num posto de gasolina à beira da Marginal Pinheiros, mas poderia estar em qualquer lugar. Minha mente parecia longe do corpo. As luzes fluorescentes, o movimento de gente entrando e saindo da conveniência, o cheiro de gasolina, tudo parecia distorcido, como se eu estivesse debaixo d'água. Respirei, tentei falar, mas as palavras saíam tremendo. Eles estavam planejando uma intervenção. No Natal. O silêncio dela foi imediato, mas daquele tipo que escuta, não que julga. Intervenção como? Ela perguntou, ainda calma, mas com a voz carregada de incredulidade. Engoli o soluço que ameaçava subir pela garganta. Eles iam me expor na frente da família inteira, dizer que meu trabalho não é real, que eu sou uma vergonha, e iam esvaziar meu quarto enquanto eu estivesse sentada à mesa. A frase saiu quebrada, mas era a verdade. Crua, feia. E pela primeira vez, dita em voz alta. Emília soltou um insulto baixinho, daqueles que ela só usava quando alguém realmente ultrapassava todos os limites. Meu Deus, Clara, que crueldade! Onde você tá agora? Você tá sozinha? Tô num posto... Eu saí sem pensar, só fui. Ela não questionou. Não disse que eu deveria ter enfrentado, falado, ficado. Em vez disso, ótimo que você saiu. Você não podia ficar lá. Você tá segura? A pergunta simples me desmontou. Ninguém da minha família jamais perguntou se eu estava segura. Só se eu estava apresentável, adequada, em conformidade. Acho que sim, respondi, fungando. A Emília então fez o que faz desde que a conheci na faculdade. Me guiou para respirar de novo. Inspirar, soltar. De novo, de novo. Quando consegui falar com mais clareza, contei tudo. Cada frase que tinha ouvido. Cada riso. Cada detalhe do plano para me diminuir, para me consertar, para me apagar. Ela ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, respirou fundo e com a gentileza firme que só ela tinha, disse: Clara, nada do que eles disseram é verdade. Nada. Seu trabalho é sério, profissional, valorizado.
Você tem cliente demais, encomenda demais, talento demais, eles não sabem quem você é. Eu fechei os olhos. Minha mente tentava acreditar, mas ainda havia um resquício daquela voz que eu carregava desde a infância. E se... Engoli seco. E se eles estiverem certos? E se eu estiver só, brincando de trabalhar enquanto todo mundo tem emprego de verdade? Emília quase riu. Não de mim, mas da ideia absurda. Clara, mês passado você recusou encomendas porque sua agenda estava lotada. Você tem fila de espera para peças personalizadas. Você contratou uma assistente e foi procurada por uma das lojas de alto padrão mais respeitadas do país. Você sabe o que isso significa? Isso não é hobby. Isso é empresa, eu sabia, mas não sabia sentir. Então por que dói tanto? Perguntei com a voz engasgada. Por que uma parte de mim ainda acredita neles? Ela respondeu com uma calma que parecia abraçar cada ferida minha. Porque eles te ensinaram, desde criança, que amor é igual a aprovação e que você só merece amor se for do jeito deles. A frase me atravessou como um raio. Porque era verdade. Doía porque vinha de anos muito antes daquela conversa atrás da porta. Depois de um longo silêncio, ela disse: Quer vir ficar aqui em casa hoje? Você não devia passar a noite sozinha. Pensei um segundo. Era tentador. Seguro ou familiar. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava voltar para o meu próprio espaço, meu próprio chão. Obrigada, Amy. Mas acho que preciso ir para casa. Eu te aviso quando chegar. Ela não insistiu. Só disse: Eu tenho muito orgulho de você. Você é mais forte do que imagina. Desliguei e fiquei ali por alguns minutos, respirando. Depois liguei o carro e dirigi devagar até meu apartamento. Quando abri a porta, senti algo que não sentia há muito tempo. Pertencimento. Aquele pequeno apartamento que minha família considerava simples demais para alguém da nossa classe era, para mim, o lugar mais honesto do mundo. A parede tinha molduras com matérias de revista sobre meu trabalho. A estante guardava encomendas prontas para envio, fotos de clientes satisfeitos, croques antigos. A mesa estava coberta de ferramentas, pedras, pratas, ouro, pequenas peças inacabadas que aguardavam minha mão. Ali, minha vida era real. Ali, eu existia inteira. Ali, eu valia. E foi ali que tomei coragem de abrir o e-mail que vinha ignorando havia semanas. A proposta da Aurora em Luz Joalheria, uma das redes de luxo mais respeitadas do país. Eles queriam lançar uma coleção exclusiva minha, e a compra mínima seria suficiente para triplicar meu faturamento anual. Fiquei olhando para a tela como se estivesse sonhando. Enquanto minha família me diminuía, o mercado me reconhecia. Era injusto, era irônico, era libertador. Naquela noite quase não dormi, chorei. Senti raiva, senti vergonha de ainda precisar da aprovação deles. Senti medo do meu próprio futuro, mas no meio de tudo isso senti algo novo. Uma coragem tímida, mas firme, querendo nascer. E percebi pela primeira vez que talvez aquela dor não fosse castigo. Fosse um rompimento, um estalo, uma rachadura que deixava a luz entrar. Quando o sol nasceu, meu rosto estava inchado, mas meu peito estava mais leve. Era como se eu estivesse finalmente acordando para mim mesma. E eu sabia, com uma clareza quase séria demais. Eu tinha uma escolha, e pela primeira vez, eu ia escolher a mim. Acordei com os olhos pesados, mas a mente surpreendentemente clara. Era como se, depois de tanto caos, finalmente houvesse silêncio dentro de mim. Peguei o celular ainda na cama e vi 3 ligações perdidas da minha mãe e uma mensagem curta. Onde você está? O buffet precisa do número final de convidados. Nenhum, você está bem? Nenhum, o que houve? Nenhuma preocupação real. Só logística. Aquilo, de um jeito triste e quase didático, me mostrou tudo o que eu precisava saber. Coloquei o celular de lado e sentei à mesa da cozinha, ainda com o pijama amarrotado. Peguei meu caderno de trabalho e, pela primeira vez, não para anotar ideias de joias, mas para planejar como eu ia sobreviver emocionalmente. Era hora de agir com a mesma estratégia que eu sempre apliquei no meu negócio. A sessão que mudou meu eixo. Consegui um encaixe com minha terapeuta, Dra. Helena, naquela mesma tarde. Cheguei tremendo, como se ainda estivesse carregando a conversa atrás da porta do escritório dos meus pais. Quando terminei de relatar tudo, ela respirou fundo, com o olhar cheio daquela firmeza que acolhe e confronta ao mesmo tempo. Clara, o que você ouviu foi abuso emocional. Não é cuidado, não é preocupação.
É controle, tentei argumentar. Mas eles são minha família. Ela balançou a cabeça, gentil. Família que ama não tenta te diminuir para te encaixar, não te ridiculariza para te ensinar. Não te usa como vitrine, eles confundem amor com domínio. E isso destrói qualquer autoestima. Senti um nó na garganta, não pela dor, mas por finalmente ter nome para aquilo. Você construiu um negócio do zero, Clara. Você tem clientes fiéis, reconhecimento profissional, demanda. O que fizeram não foi sobre você. Foi sobre o medo deles de você ser independente demais para obedecer. Foi como se ela tivesse acendido uma luz em um quarto onde eu vivia no escuro. Saí dali com um sentimento novo, força. O plano, pela primeira vez, eu no centro. Sentei na escrivaninha do meu apartamento e escrevi ponto por ponto, como faço com cada coleção nova. Não ir ao Natal. Sem justificar, sem pedir desculpa. Aceitar imediatamente a proposta da Aurora em Luz. Era profissional, estratégico e também simbólico. Criar um Natal alternativo com minha família escolhida. Gente que me ama sem me medir. Enviar os presentes para minha família com mensagens claras. Limites educados, mas firmes. Proteger meus pertences da casa dos meus pais. Enviei uma carta registrada, listando tudo o que tinha valor afetivo. Meus diários, minhas ferramentas antigas, fotos, cadernos. Recuperar minhas coisas quando fosse seguro. Quando terminei de escrever, senti uma paz que não era euforia, nem vingança. Era maturidade. Eu estava, pela primeira vez, cuidando de mim como sempre cuidei dos outros. A família que a vida me deu. Liguei para a Emília e contei o plano. Não precisei nem terminar. Clara, a casa da minha família em Campos do Jordão está vazia. Aquelas férias que meus pais fazem no litoral. Lembra? A casa está lá. Quentinha, bonita. Enorme é sua. Vamos passar o Natal lá, ela disse. Vamos, sem perguntar quem mais iria, sem limites, sem hesitar. E foi assim que a notícia se espalhou entre meus amigos. Nando, meu primeiro parceiro de boutique, mandou caixas de vinho. Clarice, colega artesã, disse que faria pães e tortas. Rafael e Caio, amigos próximos, se ofereceram para levar comida e jogos. Adam, marido da Emília, garantiu que chegaria mais cedo para acender a lareira. Ninguém perguntou por que eu não passaria com minha família. Ninguém pediu explicações, ninguém me julgou. Eles simplesmente abriram espaço, e isso para mim já era cura. O presente que virou despedida. Contratei uma empresa especializada para entregar os presentes na mansão dos meus pais, na noite de 24. Cada peça que eu havia criado, com tanto amor, agora tinha outro significado. Não era mais um pedido de aceitação. Era uma homenagem final. Coloquei cartões escritos à mão, todos com frases firmes, mas carinhosas. Minha vida adulta não é pauta de avaliação. Espero que um dia você veja valor no que construí com minhas mãos. Este presente representa quem eu sou, não quem esperam que eu seja. Fechar aquelas caixas foi como fechar uma porta que eu tentava manter aberta desde criança. A resposta da família e a confirmação, 3 dias antes do Natal, recebi a resposta do advogado dos meus pais sobre minhas coisas. A retirada poderá ser realizada após o período das festas, acompanhada por funcionária responsável. Nada de queremos conversar, nada de venha quando se sentir bem, nada de afeto, um documento frio. Como se eu fosse uma ex-funcionária em processo de desligamento. E por mais que doesse, também foi libertador. Porque deixava claro que eu não estava abandonando nada. Eu só estava vendo a realidade como ela sempre foi. O dia anterior à viagem, na noite do dia 23, coloquei tudo no carro. Mantas, uma mala leve, alguns ingredientes para a ceia, presentes para meus amigos e, claro, minhas ferramentas. Porque criação é meu jeito de existir. Sentei na sala iluminada apenas pela minha pequena árvore de Natal feita com galhos secos e luzes quentes. E percebi algo. Minha família chamaria aquela árvore de simplória. Mas ela era minha. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti inteira. Sabia que o dia seguinte seria o início de algo maior do que eu imaginava. Não era só outro Natal. Era o começo de uma vida que finalmente eu estava escolhendo viver. O dia 24 amanheceu com um céu limpo e aquele frio suave típico da Serra Paulista. Dentro de mim, porém, havia uma calma tão profunda que parecia até desacostumada. Carreguei o carro com as últimas coisas, conferi as sacolas 2 vezes e respirei fundo antes de ligar o motor.
A estrada até Campos do Jordão parecia uma metáfora inteira da minha vida. Quanto mais eu subia, mais leve eu me sentia. Quanto mais o cenário mudava, prédios ficando para trás, árvores ficando maiores, o ar ficando fresco, mais eu percebia que estava realmente deixando algo para trás. Coloquei uma playlist tranquila e dirigi com as janelas levemente abertas. O vento frio entrava, bagunçava meu cabelo e me lembrava que eu estava viva, presente, desperta. Quando cheguei ao chalé da família da Emília, meu coração se apertou de emoção. Era um daqueles lugares que parecem ter sido construídos para acolher madeira quente, varanda larga, lareira acesa, cheiro de lenha queimando se misturando com o aroma da mata úmida. Emília surgiu na porta como se estivesse esperando uma irmã perdida. "Bem-vinda ao Natal da Liberdade!" ela anunciou, abrindo os braços. Eu ri, e foi um riso tão sincero que senti meus olhos arderem. Adam, o marido dela, veio logo atrás carregando caixas de mantimentos. "Clara, não se assuste, mas eu comprei como se fosse cozinhar para 50 pessoas. E a casa foi recebendo gente, uma a uma, numa lentidão gostosa que enchia o ambiente de vida." Nando chegou com vinhos e seu sorriso elétrico. Clarice trouxe pães e tortas caseiras que perfumaram a sala inteira. Rafael e Caio apareceram com sacolas de comida, jogos e mantas. Cada chegada era um abraço sem palavras, uma confirmação silenciosa de que eu não estava sozinha. O chalé logo encheu de conversas sobre o ano, gargalhadas, música de fundo, cheiro de comida, passos indo e vindo. Nada combinava com a rigidez do Natal da minha família. E talvez por isso tudo fosse tão perfeito. E então, exatamente às 19h05, meu telefone vibrou. Aquela hora, a mesma de todos os anos. A hora das entradas servidas em bandejas prateadas na mansão dos meus pais. O nome na tela, Olívia. Atendi, mais por fechar um ciclo do que por necessidade. "Clara, onde você está?" "A mamãe está desesperada, todo mundo está perguntando." "Desesperada? Mas não por mim, claro, pelo espetáculo." "Eu não vou." Respondi, simples, natural, como quem diz, "Hoje eu não quero café." Houve um silêncio curto, irritado. "Como assim não vai?" "É Natal, você não pode simplesmente..." "Posso!" Interrompi com a voz calma. "E vou." Ela bufou. "E o que eu digo para todo mundo?" "O que você quiser, Olívia. Você sempre soube fazer isso muito bem." O silêncio dela agora era de choque, e antes que pudesse responder, eu encerrei a ligação. Alguns minutos depois, o celular tocou de novo. Eduardo. Deixei tocar. Depois meu pai. De novo. Toquei e deixei ir. Até que apareceu o nome que eu sabia que viria. "Mãe." Respirei fundo antes de atender. Mas não tremi. "Onde você está, Clara?" Ela perguntou, com aquela voz irritada que tentava parecer contida. "Sua avó veio de Lisboa. O bufete está montado?" "Estamos todos esperando." "Eu não vou, mãe." Silêncio. Denso. "O que quer dizer com não vai?" Ela rebateu, como se fosse impossível ouvir aquilo. "Quero dizer exatamente isso. Eu não vou. Não depois do que vocês planejaram." "Não sei do que está falando." Ela tentou, naquele tom gelado de quem já entra na conversa negando tudo. Eu fechei os olhos. "Mãe, eu ouvi tudo. Ouvi vocês planejando a intervenção, o amigo do Eduardo mostrando números para me ridicularizar. Ouvi vocês rindo do meu trabalho, chamando minhas peças de artesanato infantil. Ouvi você dizendo que iam esvaziar meu quarto enquanto eu estivesse na mesa. O silêncio que veio do outro lado foi ensurdecedor. "Você está exagerando", ela disse por fim. Interpretou errado. "Tudo o que fazemos é por amor." Eu ri. Não de ironia, de libertação. "Amor não destrói, mãe. Não humilha, não arma emboscada. Não tenta apagar a existência do outro." Ela respirou fundo, perdendo a paciência. "Se você insistir nessa palhaçada, vai haver consequências." E pela primeira vez na vida, aquela frase não me atingiu. "Que consequências, mãe? Tirar meu quarto? Vocês já fizeram cortar meu sustento? Eu me sustento sozinha, me excluir? Já fazem isso há anos, só não falavam em voz alta. Mais silêncio, mais verdade. Eu vou passar o Natal onde eu sou respeitada." Finalizei. "E quando vocês quiserem conversar como adultos, sem humilhação e sem manipulação, eu estarei aberta. Até lá, me deixe viver em paz." Ela ficou quieta por alguns segundos que pareceram longos demais. "Isso não acabou", disse dura. "Para mim acabou sim. Feliz Natal, mãe." E desliguei.
Meu corpo inteiro pareceu soltar um peso que eu carregava desde criança. Quando voltei para a sala, meus amigos olharam para mim. Não fizeram perguntas. Apenas abriram espaço para eu entrar no meio deles. Nando ergueu uma taça. A gente ouviu um não tão firme que até o chalé vibrou. Isso merece um brinde. Todos riram. E brindaram a mim. A mim. E aquilo foi tão profundamente curador que eu tive vontade de chorar, mas não de dor, de alívio. Mais tarde, meu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Eduardo. Nem todos concordamos com o que aconteceu. Quando você quiser conversar, eu tô aqui. Eu respirei fundo. Só respondi, obrigada. Depois disso, a empresa de entregas avisou que meus presentes haviam sido deixados na mansão. Imaginei todos abrindo as caixas, lendo minhas mensagens, percebendo que a filha fraca tinha encontrado força e coragem. Jantamos juntos, cozinhando nós mesmos, sem formalidades. Comemos, rimos, cantamos desafinado. A lareira estalava e todos pareciam encaixados naquele lugar, naquela vibração de afeto. À noite fizemos enfeites de madeira para marcar o ano. Cada um pintou o seu. Eu fiz um pássaro deixando uma grade aberta. Ninguém perguntou o significado, ninguém precisou. Quando me deitei naquela noite, ouvindo o vento frio bater na janela do chalé, percebi algo simples e profundo. Eu estava vivendo o Natal mais verdadeiro da minha vida. Não porque tudo era perfeito, mas porque nada era mentira. E finalmente, eu não era mentira para mim mesma. O amanhecer no chalé foi silencioso, úmido e bonito. A neblina típica da serra se espalhava pela varanda, escondendo parcialmente as montanhas, como se o mundo estivesse sendo revelado aos poucos. Acordei com o cheiro de café fresco, pão tostando e vozes baixas vindo da cozinha. Aquele som, tão comum, tão simples, me deixou com vontade de chorar de gratidão. Desci as escadas ainda de pijama e encontrei meus amigos espalhados pela sala. Emília montava a mesa do café. Adam cortava frutas, Clarice mexia uma panela de chocolate quente. Cada gesto deles me abraçava sem tocar. Sentamos juntos, todos em roupas confortáveis, com o cabelo bagunçado e risadas fáceis. A mesa estava longe da perfeição da minha família. Mas tinha algo que, no meu lar de origem, sempre faltou. Verdade. Depois do café, fomos para perto da árvore improvisada para trocar pequenos presentes. Eu preparei joias simples, mas pessoais, cada uma carregando uma história. Quando Clarice abriu o colar dela, um pingente em prata inspirado na primeira peça de cerâmica que comprei dela na vida. Ela chorou. Me abraçou forte. Disse que ninguém jamais tinha transformado uma memória tão antiga em algo tão bonito. Eu percebi naquele instante que meu trabalho era mais do que metal e pedra. Era vínculo. Passamos a manhã no chalé, cozinhando juntos, rindo de coisas bobas, dividindo música e lembranças. E pela primeira vez em muitos anos, meu corpo não esperava um ataque. Meu peito não estava tenso, minha mente não estava em alerta. Eu simplesmente existia. No meio da tarde, enquanto preparávamos a ceia, meu celular tocou. O nome na tela me surpreendeu. Tio Daniel. Atendi na varanda, com o frio da serra tocando minhas bochechas. Clara, meu anjo. Só queria que você soubesse que eu estou do seu lado. Ele disse antes mesmo de eu falar alô. E que ontem, quando chegaram seus presentes, todo mundo ficou chocado. Eu respirei fundo. Chocado como? Com sua coragem, ele respondeu. E com o fato de que a família toda viu sua mãe e seu pai tentando fazer parecer que estava tudo bem, até sua avó abrir o presente dela. Sorri, imaginando Dona Celina, elegante e afiada como sempre, tirando o bracelete da caixa. O que aconteceu? Perguntei. Sua avó ficou encantada com a peça. Disse que o acabamento era melhor que muitas joias que tem em Lisboa. E aí ela perguntou, por que nunca me contaram que a Clara é tão talentosa? Ele respirou um pouco mais fundo. E minha querida, isso foi suficiente para desmontar tudo. Fiquei em silêncio, ouvindo o som distante de um pássaro na mata. Seu pai tentou justificar, continuou ele, dizendo que queria te orientar, que você precisava de estabilidade. Sua mãe disse que foi um mal-entendido. Mas sua avó, Clara, ela exigiu a verdade, e quando soube da intervenção, do plano todo, ela ficou furiosa. Disse que aquilo era humilhação, que não se faz isso com um filho. Que vocês todos mereciam respeito igual. Meu peito aqueceu. Eu não esperava ser defendida por ninguém.
muito menos por alguém da minha família. Obrigada, tio. De verdade, murmurei. Ainda mais uma coisa, ele disse com a voz mais suave. Eu passei por algo parecido com seu avô quando escolhi arquitetura. Ele também tentou me empurrar para o negócio da família, mas no fim, acabou me admirando. Talvez não seja agora, talvez não seja logo, mas não feche essa porta para sempre, feche só o que te machuca. Senti um nó na garganta, daquele tipo que mistura dor e esperança. Nos despedimos e voltei para dentro. Ninguém perguntou o que tinha acontecido, mas quando me sentei no sofá, Emília colocou um cobertor nas minhas pernas, Clarice me entregou uma xícara de chocolate e só isso bastou. Não precisávamos falar. Eles sentiam. À noite, enquanto jantávamos nossa ceia simples, barulhenta e caseira, percebi algo tão profundo que me deu vontade de sorrir. Eles eram minha família, não por sangue, mas por escolha e reciprocidade. Depois da ceia, a lareira estalava e o chalé inteiro parecia respirar com a gente. Fizemos enfeites de madeira para simbolizar o ano. Cada um fez o seu, sem regras. Eu pintei um pássaro dourado saindo de uma grade aberta. Ninguém perguntou o significado, ninguém precisou. Já perto das 11h30, meu celular vibrou. Uma mensagem. De alguém que eu nunca esperaria. Clara, sua peça é linda. Obrigada com carinho, Vosselina. E logo abaixo, eu quero te ver. Estou orgulhosa de você. Meu coração desabou. Não de tristeza, mas de alívio, de validação, de cura. Mas a noite tinha mais uma surpresa. Quando todos já estavam espalhados pela sala, rindo e brigando por causa de um jogo de tabuleiro, meu celular vibrou de novo. Era um e-mail. Remetente, Aurora em Luz, direção criativa. Abri. E por pouco não deixei o celular cair. Eles tinham revisado minha coleção e queriam aumentar o pedido em 40%. Também queriam que eu fosse a designer destaque da campanha de primavera. Meu nome, meu trabalho, minha história. Eu fiquei sem palavras. Emília percebeu na hora. O que aconteceu? Entreguei o celular a ela. Ela leu e gritou. Todo mundo comemorou, levantou, me abraçou, ergueu taças. Eles vibravam por mim como se fosse vitória deles também. E talvez fosse, porque de alguma forma eles fizeram parte da minha reconstrução. Mais tarde, já com a casa silenciosa e meus amigos dormindo, fiquei na sala sozinha. A lareira estava quase apagada. A madeira fazia aquele som suave, quase melódico. Olhei pela janela. A mata escura, o ar frio, as luzes fracas do chalé. E senti algo que nunca tinha sentido antes. Eu estava em paz. Não porque tudo fosse perfeito, mas porque, pela primeira vez, eu tinha parado de tentar merecer amor onde ele nunca existiu. Eu tinha escolhido um Natal verdadeiro. Um Natal onde cabia quem eu era. Um Natal onde eu não precisava encolher. E naquele momento, com o coração cheio e os olhos marejados, percebi a maior verdade de todas. Eu não perdi minha família naquele Natal. Eu encontrei a minha. Voltar para São Paulo depois daquele Natal foi como voltar para mim mesma. A estrada parecia mais curta, o peso no peito mais leve, e até o silêncio dentro do carro tinha outro significado. Não era mais solidão. Era espaço, um espaço que finalmente me pertencia. Quando entrei no meu apartamento, senti imediatamente a diferença. Não era o lugar que tinha mudado. Era eu. O mesmo sofá simples, a mesma mesa de madeira, a mesma estante cheia de ferramentas e cadernos. Mas agora tudo parecia parte de uma vida que eu tinha escolhido, e não de uma vida onde eu tentava me encaixar. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho como quem mergulha num lago, depois de ficar muito tempo com sede. Respondi ao e-mail da Aurora em Luz, confirmando a parceria. Fechei detalhes do contrato, revisei prazos de entrega e comecei a planejar o aumento da produção. Minha pequena oficina já não dava mais conta. Em 6 semanas, eu estava inaugurando um estúdio novo, amplo, iluminado, com espaço para 3 assistentes e estoque organizado. A luz natural entrava pelas janelas enormes, as ferramentas brilhavam alinhadas e, no fundo, havia uma mesa grande de criação, meu lugar sagrado. Ali dentro, meu trabalho crescia com força, mas mais importante, eu crescia junto. Meu pai mandou um e-mail longo, como sempre, cheio de projeções financeiras equivocadas sobre meu negócio. Números tirados da cabeça dele, ou de um mundo onde ele acreditava que eu ainda era a menina que não sabia o que estava fazendo.
Respondi com 2 linhas. Obrigada pela preocupação. Minha empresa vai muito bem. Nada de justificativas. Nada de provar. Nada de tentar convencer. Pela primeira vez, eu não estava buscando aprovação. E isso libertou até o ar que eu respirava. Minha mãe manteve uma postura formal, quase corporativa, nas poucas mensagens que mandou. Criou uma versão elegante da história para as amigas. Algo sobre um compromisso urgente com uma cliente internacional. Tudo para preservar a imagem perfeita da família. Mas agora, isso não era mais um problema meu. Olivia mal falou comigo nesse período. E tudo bem. A relação que tínhamos sempre foi construída sobre competição silenciosa. E eu já não precisava mais competir. O único que realmente se aproximou foi Eduardo. Devagar, sem grandiosidade. Sem tentar se redimir, apenas se aproximando. Numa das nossas conversas ele disse: eu nunca tinha percebido o quanto seu trabalho é estratégico. Não é só fazer coisa bonita. É pensar tendência, logística, relacionamento com o cliente. É empresa de verdade, Clara. Aquilo não mudou a minha vida. Mas mudou um detalhe importante. Meu irmão estava começando a me ver. Pela primeira vez. O mais inesperado foi a reação da família estendida. Primos, tias, gente com quem eu mal falava me procurou depois das festas. Alguns me pediram desculpas. Outros encomendaram peças. Minha avó, me mandou uma carta escrita à mão. Palavras firmes, elegantes, cheias de afeto. Um convite para visitá-la em Lisboa. Estou orgulhosa de você, que valeu mais que qualquer elogio que busquei a vida inteira. Aos poucos, percebi que o rompimento não tinha me isolado. Ele tinha revelado quem realmente estava disposto a me ver como eu era. Fui à casa dos meus pais acompanhada da Emília, por segurança emocional, mas também como testemunha da minha nova postura. Quem me recebeu foi Rosa, a funcionária da casa. Minha mãe não deu as caras. Rosa, com sua doçura discreta, me ajudou a separar tudo. Fotos, cadernos, meus primeiros alicates de ourivesaria, desenhos da infância. Sua mãe quis doar suas ferramentas para um centro comunitário. Ela murmurou enquanto guardava minhas caixas. Mas eu disse que eram profissionais demais, que era melhor esperar você. Guardei tudo direitinho. O gesto dela me emocionou mais do que eu esperava. Saí daquela casa sentindo algo estranho. Não raiva, não saudade, mas encerramento. Eu não pertencia mais àquela versão da família Benevides. E tudo bem. Com o novo estúdio funcionando e o pedido da Aurora em Luz avançando, minha vida entrou num ritmo tão intenso quanto gratificante. Minhas assistentes trabalhavam comigo sorrindo, trocando ideias, colaborando. Era um ambiente leve, diferente do ar pesado que sempre senti na casa dos meus pais. Nas sessões com a Dora Helena, ela me ajudou a entender que eu não rompi com a família. Eu rompi com o papel que me deram. E aos poucos, os nós que eu carregava desde menina começaram a se desfazer. Comecei a ver a mim mesma com mais gentileza. Comecei a confiar mais na minha intuição. Comecei a sentir que o mundo tinha espaço para mim. Não apesar de quem eu era, mas por causa de quem eu era. Num final de tarde, enquanto organizava peças para o catálogo da Aurora em Luz, percebi a cena. Minha mesa cheia de protótipos, as luzes do estúdio caindo douradas. Minhas assistentes rindo ao fundo, meu telefone vibrando com novas encomendas. E eu ali, no centro da minha própria vida. Pensei no Natal da minha família, no plano de me humilhar, na dor de ouvir todas aquelas palavras atrás da porta. E de repente, aquilo já parecia outra vida. Não porque eu tivesse esquecido, mas porque tinha superado. A verdade é que se eu não tivesse escutado aquela conversa, talvez eu passasse mais 10 anos tentando caber num molde que nunca foi feito para mim. Talvez eu ainda estivesse implorando por amor, pedindo permissão para existir, tentando provar que era suficiente. Mas aquele momento, que parecia o fim, foi o começo da mulher que eu estava me tornando. Fechei o estúdio naquele dia com uma certeza tão profunda que parecia vir do futuro. A melhor decisão da minha vida foi parar de pedir licença para ser quem eu sou. Eu não precisava mais de aprovação. Não precisava mais de plateia. Não precisava mais de um lugar que me coubesse. Porque o meu lugar, eu mesma passei a construir. Com minhas mãos, com minha coragem, com minha verdade. Obrigada por acompanhar minha história até aqui. Se você também passou por algo parecido, ou se alguma parte desta história mexeu com você, compartilhe nos comentários. Sua voz importa. Sua dor importa.
E por favor, curta este vídeo e comente o número 6 aqui embaixo. Isso me ajuda a saber que você ficou até o fim e que não estou sozinha nessa caminhada. Seja gentil com você mesma. Um passo de cada vez a gente se reencontra por aqui.